uma nova gestão, Fernando reforço Diniz. que tá voando lá. O Gugu falou que vai ser campeão. Vai falar. Tem um rapazinho que tá jogando muito lá, que ele é o nosso convidado agora. Aliás, está chegando para falar muito a respeito dessa boa fase, direto de Minas Gerais, com a Vitória Esse é Leite. resenha, hein? Esse gosta de uma história. Vitória, olha, converse com o Mateuzinho, que tem muita história para contar. E ele chegou aí, né, Vitória? Eu brincava com ele, pô, todo lugar que você vai, o pessoal pergunta da tapioca. O Cruzeiro apresentou ele falando da tapioca. Eu falei, aí não dá. Tudo bem? Pois é, amigos, essa é uma introdução do vídeo do Mateuzinho, né, que deu lá na entrevista na ESPN pós-jogo. A gente vai mostrar um pouco desse vídeo e a gente também vai falar um pouquinho do jogo do Libertad e vou falar principalmente do jogo contra o Vasco. Mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe. Ajude o canal Cruzeiro Velho Raposo. Pois é, contra o Libertad, eu achei sensacional o jogo, o que aconteceu no jogo. Por quê? Porque o que aconteceu mostrou para o novo técnico as deficiências do time. Mostrou claramente. Qual que é a principal deficiência do time para mim? A falta de pegada. Né? Ele vai ter que trabalhar mais uma pegada no meio de campo. Com a saída do Romero, o time ficou sem pegada no meio de campo. O time paraguai partiu para cima e teve chances terríveis, como salvo pelo Cássio. Né? Tem que ajustar também a zaga, que eu acho a zaga estubiante um pouco, mas o mais importante é fixar a fixação do Romero no meio de campo. Vai ser muito importante. Vai fazer uma falta tremenda no primeiro jogo. Tem que trabalhar um jogador para substituir o Romero à altura para o próximo jogo, que será contra o Lanús. Um jogo dificílimo, muito difícil. Tanto o Cruzeiro quanto o Corinthians pegaram duas pedreiras, que é Lanús e Racing. São dois jogos dificílimos. Mas quem quer ser campeão não tem que ficar observando, escolhendo o adversário. Tem que pegar e jogar e ganhar. Né? Trabalhar esse time, perceber que quando você tira os pontas, os laterais sobem e te pressionam. Tomar muito cuidado com isso. Né? Nós somos carentes de atacantes, porque poucos reservas para o ataque. Os meninos da base estão empenhados na decisão do Brasileiro na segunda-feira. Jogo esse que estaremos transmitindo. Então é isso. Agora, amanhã não. Amanhã haverá o jogo do Cruzeiro contra o Vasco e o Cruzeiro terá que trabalhar muito para poder vencer esse jogo. Porque ele vai pegar um Vasco embalado, né? O Vasco está melhorando o time dele e o Diniz está começando um trabalho. Mas acredito eu que nesse jogo contra o Vasco, o Diniz, por exemplo, já vai estar com um time mais encorpado, porque já deu para ele fazer treinamento na quinta, na sexta no caso, né? Hoje vai fazer treinamento mais leve, né, por causa do calor, e amanhã já está com um time mais já na cabeça dele. Não vai repetir o mesmo esquema tático, não. Não vai, não. Né? O time no primeiro tempo jogou muito bem, né? Mas na verdade também, gente, o que houve? Quando o Cruzeiro fez o primeiro gol, houve uma acomodação, porque ele ficou com 3-0 no placar agregado, e todo o time, ele relaxa mesmo no jogo. É muito difícil não relaxar. Né? E isso aconteceu com o Cruzeiro. Agora tem que prestar atenção, né? Que os adversários crescem, né? Então o jogador tem que pôr isso na cabeça. Se não fosse o caso, estaríamos ferrados. Contra o Vasco, acredito que ele vai manter o mesmo time, mas eu acho que ele vai mudar um pouco a forma de jogar, né? A forma de marcação antecipada, o tocar de bola. Acho até que ele deve colocar o João Marcelo no lugar do Vidjalba. Eu acho que isso ele vai fazer, porque ele preza muito pelo toque de bola, vindo de trás, tocando. O time dele tem que fazer tic-tac, tocar, entendeu? Toque curto e rápido. E o Vidjalba é jogador de bolas alongadas, né? Já acostumado a jogar com 3 zagueiros, a linha de 3 zagueiros, fazendo o zagueiro pela esquerda, cobrindo o lateral esquerdo. Assim que o Vidjalba joga. Mas ele joga também central, jogou bem, não jogou mal não. Aliás, depois que ele saiu, a zaga virou um pandemônio, né? Então, assim, nós temos que definir o posicionamento dos zagueiros. Os zagueiros estão furão demais. E
resolver um problema do reserva imediato pro Romero. Eu acredito que seja o Peralta. O certo é o Wallace, mas o Wallace está num momento ainda que está precisando de recuperar as forças dele. Ele não está correndo o tanto que deveria correr. Então temos que encontrar esse jogador. Eu acredito muito no Peralta ou no próprio Lucas Silva. O certo é que tem que dar dinamismo nesse meio campo. Não pode oscilar tanto assim. Mas, no geral, parabéns pela classificação. Né? Tem possibilidade, sim, de ir para a final, muito grande. Basta que fazer um bom resultado aqui, dentro de casa. Para o jogo de amanhã, eu estou esperançoso. Né? É um jogo que o Cruzeiro precisa vencer, para ele chegar aos 44 pontos. Brigar pelo G6, né? Definitivamente brigar pelo G6. Passa por esses 2 jogos. O Vasco da Gama e depois o Fluminense. Depois do Fluminense haverá uma parada por data FIFA por causa dessa bendita seleção. Né? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que, se a gente conseguir desses 6 pontos trazer 4, está muito bom. 3 contra o Vasco, 1 contra o Fluminense, está excelente. Né? Que é mais de 70%, está ótimo. Se a gente conseguir em todos os jogos daqui para frente isso, nós brigamos lá pelo G4 até G6. Então é muito importante isso. Então, fica agora com a sequência do vídeo lá do William na ESPN. Um abraço para vocês. Fui. Uma nova gestão, Fernando reforço Diniz. que tá voando lá. O Dudu falou que vai ser campeão. Vai falar. Tem um rapazinho que tá jogando muito lá, que ele é o nosso convidado agora. Aliás, está chegando para falar muito a respeito dessa boa fase, direto de Minas Gerais, com a Vitória Leite. Esse é resenha, hein? Esse gosta de uma história. Vitória, olha, converse com o Mateuzinho, que tem muita história para contar. E ele chegou aí, né, Vitória? Eu brincava com ele, todo lugar que você vai, o pessoal pergunta da tapioca. O Cruzeiro apresentou ele falando da tapioca. Eu falei, aí não dá. Tudo bem, Vitória? Mas daí não dá pra fazer o que fez e não querer ser perguntado, né, Matheus? Vamos falar a verdade. Gente, boa tarde pra vocês. Boa tarde, Matheus, também. Obrigado por estar com a gente. Tá ouvindo aqui as cornetadas de vocês, viu? A gente já tá ouvindo o programa tem um tempinho. Mas queria saber, né, começar falando com o Matheus. Acho que essa classificação ontem, a gente estava ali acompanhando tudo. Antes de passar para as perguntas de vocês, como é que foi uma classificação naquele contexto, Matheus? Porque vocês estavam com estreia de treinador novo, até te perguntei na Zona Mista, mas queria que você falasse mais sobre isso. Fernando Diniz agora vindo para o Cruzeiro. Realmente a gente vê um Cruzeiro reestruturado. Um cara que falou na apresentação dele que tinha muita vontade de trabalhar com você, falou algumas vezes, e ontem você também falou sobre isso. Como que está sendo, quais são as expectativas aí para os próximos jogos decisivos do Cruzeiro? Boa tarde a todos aí da bancada. O Edu já começa com resenha, né, Edu? Já quer falar de tapioca já. E, Vitória, sobre o jogo de ontem, a gente sabia, né, da responsabilidade, da dificuldade, né, porque houve uma troca no nosso comando. Então a gente sabia que a gente tinha que dar essa resposta, essa classificação era muito importante para aquilo que a gente quer na temporada, né? O objetivo é o Cruzeiro estar na próxima Libertadores e a gente vai lutar muito por isso, na Sul-Americana e também no Brasileiro, né? Que a gente ainda sabe que temos muitas condições de estar dali onde a gente está cada vez mais para cima. E sobre a fala do Diniz, né? Eu te falei ontem, algo que Realmente, me deixa feliz. Esta foi até então a contratação mais pontual. Me deixa contente escutar isso de um grande treinador, um cara muito vitorioso. Até ontem estava aí comandando a nossa seleção. E para mim, o privilégio é para mim, né? Poder trabalhar com ele, porque assim como ele falou que queria trabalhar comigo, eu também sempre tive vontade de trabalhar nos clubes dele, porque todas as vezes que eu enfrentei, houve muita dificuldade de marcar os times dele. A gente viu isso ontem também no Cruzeiro, lógico que não deu tempo ainda, né? Acabou de chegar, mas já vimos bastante jogo de associação, jogadas mais curtas. Vamos ver o que esse Cruzeiro é capaz de fazer com esses jogadores tão técnicos que tem no elenco, mas vou passar para vocês agora aí. Fiquem à vontade, o Matheus está aqui com a gente. Vamos conversar com o Matheus. Aliás, o Matheus que... Não, vou deixar para você essa resenha toda aí, ué. Tem muita história para contar. Ixi, rapaz. Olha, Não é melhor não? Não, tem muita história boa. O Matheus é fera, pô. Tem muita resenha boa. E também vencedor. Chegou no Cruzeiro, já viu o Fernando Diniz aí, você trabalhou com o Renato. O que o Diniz tem? O Zé conhece ele desde pequenininho, jogava com ele no futsal, tudo. Mas ele, de vez em quando, ele fica meio malucão aí no treino.
treino, tudo, já deu pra pegar essa tava parada rouco dele? ontem, Ontem já rouco. tava descabelado, rouco. Como é que é, Matheus? Tudo bem, meu? Vamos falar contigo. Boa tarde de novo, Edu. Tudo certo, graças a Deus. Cara, ele, do pouco contato que a gente teve com ele, né, nesses 2, 3 dias aí, 2 treinos e a partida de ontem, já deu pra ver que é um cara muito alto astral, positivo, cara, né, ele demonstra muito, cara que quer sempre vencer, que não tem bola perdida, cara muito inteligente, e desde já o que ele já nos passou foi muita coragem, muita confiança, ele já nos deu muita liberdade, principalmente ali para quem joga mais atrás, né? Porque ele gosta de fazer esse jogo apoiado e eu acredito que isso vai vir ao natural. A gente vai se empenhar ao máximo aqui para daqui num curto espaço de tempo aí, no mais breve possível, a gente já poder estar com a cara que ele gosta, né? Então que ele possa ter a certeza disso, que aqui tem um grupo que vai se comprometer a cada dia fazer o melhor no treinamento. Ô Zé, conversa com o Matheus que joga naquele setor que você jogou tanto tempo, meio de campo, né? E é uma posição tão legal, né, Zé? Que o pessoal vai corre pouco, não tem que ficar cobrindo o que os outros deixam de espaço, né, Zé? Grande Matheus, parabéns aí pelo retorno, né? Desde que você voltou aqui, nós sempre falávamos que sempre falamos, né, que você ia ser um dos grandes destaques dessa equipe do Cruzeiro e isso vem se confirmando, né? Parabéns aí pelo... Eu sei o que é difícil, vai, volta, há uma dúvida, né? Será por que voltou e tal? Mas você tem uma característica que é diferenciada, né? Que eu acho que é um meio-campista que consegue jogar futebol, né? Com a bola nos pés, tocar, se aproximar. E hoje em dia isso muitas vezes acaba sendo difícil de você encontrar essa qualidade. Você tem isso daí. Eu acho, por favor, se eu estiver errado, me corrija. Eu acho que você tem uma base de futsal, né? Porque a bola fica sempre próxima aos seus pés, então isso te ajuda demais. E o conselho, né? Não tem nada para falar, é só um conselho para você. Se prepare, porque você vai fazer aqueles treininhos de 3 horas, 2 horas e meia de futsal, sabe? Que você repete os movimentos, aí você fala, mas eu não entendi. Aí você vai tomar um suco de caju, já falei pra você prestar atenção, faz isso aqui, vai dali e tal. Aí no final ele vai falar assim, pô, mas eu gosto de você, eu confio em você e tal. Esse é o Fernando, eu sei porque eu conheço desde os 13 anos de idade. Mas assim, você acha que o Cruzeiro, porque agora falando sério, depois que o Fernando Diniz chegou, todo mundo tá falando, o Cruzeiro chega na final da Sul-Americana e é favorito ao título. Você acha que com a chegada do Diniz e com o elenco que vocês têm, que são bons jogadores, vocês vão trabalhar isso, vocês podem carregar essa responsabilidade? Boa tarde, Zé. Primeiro, obrigado pelas palavras, né? Ou escutar isso de você, que foi um maestro aí do meio-campo do futebol. Fico feliz. E, cara, acredito que, como eu falei, né? O nosso objetivo, sem dúvidas, é esse. A gente sabe que não vai ser fácil, assim como não foi fácil ontem, né? Apesar dos 2-0 na primeira partida. Ontem o jogo demonstrou isso, que não tem adversário bobo. Então a gente acredita que a gente tem muito tempo aí de trabalhar bem para essa semifinal. Primeiro pensamento agora é se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? Temos o Vasco domingo, depois temos o Fluminense, aí vai ter a data FIFA, que aí eu acho que após isso vai ser onde nós vamos se conhecer melhor, né? Grupo com o Fernando Diniz. Mas, como eu falei de antemão, a gente está muito, muito feliz, muito motivado, com uma expectativa muito boa, porque a gente quer ver o Cruzeiro ser campeão novamente e quem está aqui vai fazer o máximo por isso. Ô, Bubu, conversa aí com o Matheus Henrique, que agora o Cruzeiro pega o Lanús, né? Que você time argentino, né? Sempre tem essa pegada aí, um confronto do Lanús, argentino. Né? Coitado, já foi? Eu quero tranquilizar o Matheus, porque eu já abracei o cabuloso. Cuidado, Matheus, não vai não, hein? Não. Matheus não vai não. Apresentador, explica ao Matheus o que acontece quando esse rapaz abraça alguém. Ele abraçou. Vamos lembrar aqui? Não foi. Vamos lembrar? São Paulo. Na Copa do Brasil, na Libertadores. Flamengo em 2023. Eu falei que o Palmeiras vai ganhar. Flamengo. Calma, é o seguinte. Eu já falei lá atrás, e o Cruzeiro tá mais forte ainda com os reforços. Eu falei, o Cruzeiro é conhecido como La Bestia na América do Sul, porque é um time copeiro com tradição sul-americana. E agora vai ser retomado esse ano com a conquista americana. Então, assim, o Matheus hoje tem a sorte de defender um grande da América, que é o Cruzeirão Cabuloso. Mas na Europa, eu não sei porquê, ele só jogou num time humilde que é o Sassuolo. Então, eu quero perguntar para o Matheus.
Por que você não conseguiu jogar em um clube renomado, um clube grande da Europa? E se você ainda tem planos, acredita ainda que pode vir a defender um clube europeu gigante ainda na sua carreira, você com 26 anos hoje? Boa tarde. Cara, quando eu fui pro Sassuolo eu era mais jovem, né? Fiz uma boa trajetória no Grêmio, fui para as Olimpíadas, campeão olímpico, seleção principal e com certeza meu pensamento era de chegar nesses times grandes, né? Como você citou, dar um passo maior ali na Itália ou em alguma outra liga do futebol europeu. Mas eu vejo, assim, por um lado muito positivo a minha passagem ali, porque a gente sabe, né, que muitas vezes o jogador bate na Europa e volta, e graças a Deus eu consegui jogar nas 3 temporadas que eu estive lá. As 3 temporadas eu joguei, eu fiz gol, dei assistência, eu evolui muito como jogador, como pessoa, né? Então, acredito que quando eu venho para o Cruzeiro, eu já venho um jogador muito mais preparado em todos os sentidos. Nível técnico, nível físico, nível mental. Então, para mim, se eu fosse falar da minha trajetória até hoje, muito positiva. E se falar de voltar para a Europa hoje, eu descarto. Porque, cara, a felicidade que eu tô aqui no Cruzeiro é enorme. Porque na temporada passada no Sassuolo foi uma temporada complicada, a gente foi rebaixado. Então isso mexeu muito comigo, sou um cara muito competitivo, então que demorou para eu assimilar aquela situação, porque nunca tinha passado por isso na minha carreira. E tô aqui no Cruzeiro há 3 meses, mas parece que eu tô aqui há muito mais, pela receptividade, pelo carinho da torcida, do pessoal aqui do clube, dos companheiros. Então, se eu pudesse falar hoje, um objetivo é fazer história aqui no Cruzeiro, seguir aqui por muito tempo e de voltar à seleção brasileira. Esses são meus objetivos principais, assim. João, conversa aí com o Matheus. Salve, salve, Mateuzinho. É bom falar contigo. É o seguinte, meu velho, o Bubu trouxe essa sua passagem pelo Sassuolo e agora, retornando ao futebol brasileiro no Cruzeiro, você provavelmente foi o reforço do meio de janela que se adaptou mais rápido ao Cruzeiro. Desde o seu primeiro jogo ali, o início seu no Cruzeiro, você se adaptou super bem. Eu queria saber o que você acha que fez você se adaptar tão bem, já com o Fernando Seabra sob o comando do Cruzeiro, o que fez você conseguir ali garantir uma posição e se destacar pelo Cruzeiro. E se você me permite, Edu, tá um clima de resenha aqui, o Zé Elias falou aqui do Fernando Diniz, você trabalhou com o Renato. Se você puder depois contar pra gente uma história aí que você fala sobre um churrasco que você teve com o Renato nos tempos de Grêmio, seria top também. Vocês gostam de resenha, né, do Renato? Ele já me deu bronca já. Umas outras vezes aí que eu falei dele, ele ficou falando. Fica falando de mim, garoto. Mas voltando, cara, como você falou, né, desse período da volta, da adaptação. E eu acredito muito que foi uma escolha muito fácil, assim, né, em vir pro Cruzeiro. Quando eu escutei junto dos meus empresários... Vai voar junto com o Matheus Pereira. Do meu pai, com o Alexandre Matos, com o Pedrinho do projeto, né, de uma reestruturação de um clube enorme. Então, foi um desejo meu e um desejo do Cruzeiro. Então, acho que isso foi o primeiro ponto. Segundo, eu sabia do investimento que o Cruzeiro fez, então a gente sabe que tem que demonstrar resultados, né? Então eu trabalhei muito para isso, até como eu falei, não tive férias, não tive lua de mel, porque eu falei, eu estou disposto, eu quero chegar, eu quero jogar, eu quero demonstrar. E desde o meu primeiro dia aqui eu sempre luto por isso, e vai ser assim até o último dia que eu estiver aqui. Na minha carreira, como eu falei, nada nunca foi fácil. Onde eu cheguei, graças a Deus eu joguei, São Caetano, Grêmio, Seleção, Sassuolo, e aqui no Cruzeiro essa rotina segue. Então, o meu objetivo, o meu foco é sempre o presente, trabalhar bastante, porque, como eu falei, eu tenho um sonho, eu tenho vontade de fazer história aqui no Cruzeiro. Não teve férias, não teve lua de mel, vírgula, né? Teve com o Alexandre Matos. Alexandre Matos invadiu a lua de mel, ele mesmo disse, contou pra gente que invadiu a lua de mel de Matheus Henrique, ó, meu filho. Prioridades agora. Quando a gente exatamente, prioridades. Quando a gente tava pra acertar aqui, eu tinha acabado de fazer meu casamento e ele falou, não vai ter lua de mel. Eu falei, não, se vocês me contratar, não vai ter lua de mel, não. A gente deixa pra um outro momento. Bom que tá documentado aqui que você tá devendo uma lua de mel muito melhor pra sua esposa agora. Ela já a cobrança ali é quase que diária. Dezembro aí não vai ter escapatória, não. Tem que fazer essa lua de mel. Documentado aqui pra isso. Pode seguir aí, Pedro. Tem que... tá pendente essa lua de mel. Pedro Ivo, converse com o Matheus, por favor. Matheus, prazer ter você aqui com a gente. Queria tirar uma dúvida com você.
pegou o final do trabalho de Seabra, tem o início do Diniz. O que para você, tem pouco tempo, mas você acha que vai diferenciar um trabalho do outro? O que o Cruzeiro carrega do trabalho de Seabra? E mais do que isso, todo início de trabalho do Diniz chama a atenção que os jogadores falam que eles ficam muito impressionados com o volume de coisas novas que acabam sendo passadas. O que já deu para sentir nesse pequeno início do Diniz? O que ele pediu para vocês? Fica um debate muito grande. Esse time vai mudar muito, vai ter a cara do Diniz, vai ter um pouco de uma transição para o Seabra. Como é que tem sido esse início? O que ele tem passado para vocês? Porque no campo tem pouco tempo, tem só o jogo. Mas o que ele tem pedido e passado para vocês no papo? Boa tarde, Pedro. Então, nesses 2 dias que a gente teve com o Diniz, né, essas 2 sessões de treinamento, ele foi muito transparente assim com a gente. Ele falou... É óbvio que nessa partida contra o Libertad não vai ser o time que eu quero, né? Porque 2 treinos você não consegue fazer muita coisa. Ele até falou, continue fazendo o que vocês já estavam fazendo e eu vou implementar algumas coisinhas que vai vir ao natural na partida, né? E acho que para a gente chegar nesse nível, como você mesmo destacou, leva um pouco de tempo. Então, mas o fator principal é a coragem, né? É o treinamento, é a repetição. Ele é um cara que treina bastante mesmo, a gente deu para ver nesses 2 dias. E a gente tá de acordo com isso porque a gente quer melhorar, quer evoluir. E a gente, como eu falei, a gente quer fazer história. Quer voltar a ser campeão Cruzeiro, a gente quer estar na próxima Libertadores. Então a gente sabe que tem um caminho longo aí, que pode ser um início com o Diniz aí muito vitorioso aqui, se Deus quiser.